alguns dias eu fiz um vídeo sobre transistores, válvulas, amplificadores transistorizados e amplificadores valvulados, e eu fiz uma explicação sobre a distorção de crossover, né? Que muita gente acha que a distorção de crossover é um problema do transistor, mas não é, né? Nem o transistor e nem a válvula tem problema de distorção de crossover, tá? Então naquele vídeo eu expliquei que quem tem problema de distorção por crossover são etapas de saída classe AB ou push-pull, né? Então aqui nessas etapas, né, dependendo de quanto de corrente de bias a gente põe aqui, né, a gente resolve o problema de crossover, né? Então não dá para atribuir o crossover a um dos componentes, válvula ou transistor, então a gente não pode fazer essa atribuição, não pode condenar o transistor, dizer que transistor tem efeito crossover, né? Tem distorção de crossover. Não é o transistor que tem, porque transistores em classe A não tem crossover, né? Então acontece um balanceamento aqui entre a impedância da carga e a impedância do transistor, e a gente consegue tirar uma acionagem perfeita sem problema de crossover, assim como na válvula. Então classe A, né, não tem problema de crossover. O que tem é classe B, né, onde tem dois dispositivos na saída, e a gente tem que unir esses semiciclos, né, de um e de outro, né, porque cada um vai ser responsável por um semiciclo. A mesma coisa na válvula, né. Também mostrei aqui naquele vídeo onde estão as distorções, né, que em um amplificador transistorizado a distorção por crossover está só no início da faixa de potência, né, então ela é facilmente resolvida com um pouquinho de corrente de bias. Já no amplificador valvulado é diferente, a faixa de distorção por crossover, né, a distorção de crossover, ela se apresenta no final da faixa de potência, tá? Então naquele vídeo lá eu mostrei, falei bastante sobre isso, né? Quem quiser procura lá na playlist sobre o estudo dos valvulados e dos transistorizados, tá? Vou deixar o link aí embaixo também. Agora minha proposta é mostrar como é o som de um amplificador valvulado, tá? Então tá aqui as válvulas, né? Como é o som de um amplificador valvulado com distorção de crossover, tá? Então aqui provando que amplificadores valvulados têm distorção de crossover, né? Se o amplificador valvulado for classe A, não tem. Esse aqui é um classe B, então ele usa dois dispositivos por canal, né? Então a gente tem que fazer a união desses semiciclos, né? Cada dispositivo vai amplificar um semiciclo, então a gente tem que unir esses semiciclos, digamos assim, com força, né? Então, como eu expliquei naquele outro vídeo, né, a distorção de crossover do valvulado é o contrário da do transistorizado, ela se encontra no final, e é isso que eu vou mostrar agora. Eu estou aqui tocando uma música aqui no computador, tá bem baixinho, tá? Eu vou ver se a câmera consegue captar. Creio que vai dar para captar. Notem que o som tá bom, né? Não tem distorção aí, né? Agora eu vou afastar a câmera e vou aumentar o volume aqui, ó. Estou baixando o volume. Ó, som. Ó, baixando o volume aqui, ó. O som volta a ficar perfeito, tá? Então, né, como eu comentei, o valvulado depende da corrente de bias para chegar na região de alta potência sem o efeito crossover, tá? Porque baixinho ele não precisa de muita corrente de bias para tocar certo. Então a gente precisa colocar corrente de bias suficiente para chegar na máxima potência, né? Então vou mostrar aqui, ó. Som ruim, né? Então nesse momento eu não tenho bias suficiente para essa potência, então eu tenho que colocar mais bias, tá? Eu vou fazer o ajuste ali
colocar mais corrente de bias, vocês vão ver que o som vai melhorar, tá? Então aqui, ó. I'm not a witch, I just work from 9 to 5. No need to worry, don't feel so sorry. I love hearing my favorite. Baixei somente de uma válvula. Agora eu baixei da outra. Então, né, a gente precisa de bias para alcançar a potência máxima, né? Então esse é o som do amplificador valvulado sofrendo do problema de efeito crossover, de distorção por crossover, tá? Então a gente só pode dizer que amplificadores valvulados não sofrem de crossover se eles forem classe A, né? E o mesmo a gente pode dizer do transistorizado, tá? Amplificadores transistorizados em classe A não sofrem problema de crossover, tá? Distorção de crossover. Só amplificadores classe AB, né? Então, fica bem ruim, né? Então, essa distorção aí, se a gente vai operar com amplificador em volumes bem altos, é interessante que a gente tenha bastante corrente de bias, ou seja, a corrente de bias adequada para a potência máxima, tá? De repente a gente pode ter corrente de bias adequada para 80% da potência, né? Então a gente tem que ir colocando bias até que a gente consiga toda a potência do amplificador, né? Sem ceifamento, e a gente vai colocando bias até o sinal, a onda ficar perfeita, né? Sem crossover. Então a gente vai dosando bias até corrigir a onda na potência máxima. Aí é um bom ajuste de bias, tá? Tem que ver se esse ajuste não vai passar dos limites da válvula, né? E se não passar, né, fica perfeito. Então a gente vai ter toda a possibilidade de potência do amplificador valvulado, né, sem a possibilidade de ele entrar numa região de distorção para o crossover, né? Então, amplificadores valvulados têm possibilidade de ter distorção por crossovers, né, se eles estiverem com a corrente de bias muito baixa, né? Então, a gente tem que ter essa corrente aí bem ajustada para que a gente não sofra desse problema, né, com potências elevadas, né, potências perto do máximo. Então é isso aí, um abraço.